Bom dia, meninos, tudo bem? Vocês estão me ouvindo bem? Estão me ouvindo bem ou não? Ah, sim. Sejam bem-vindos então à nossa aula. Coloquem aqui para mim, tá? Nome a série de vocês, por favor. Não esqueçam. Como vocês haviam me pedido na última aula, eu vou revisar com vocês aquele conteúdo de calcular os zeros da função quadrática, tá? Preparei para vocês também uma atividadezinha que eu vou colocar lá no Google Classroom para vocês fazerem, mais para treino, tá? Então, eu vou usar o mesmo material que eu já usei nas outras aulas, porque eu acho ele bem resumido e bem explicativo, para revisar essa questão de como calcular, tá bom? E aí tem uma lista com 5 exercícios que eu preparei para vocês fazerem e estarem me enviando até terça-feira da semana que vem, tudo bem? Então vamos lá. Dá um tempinho para os demais irem se conectando. Aí, meninos, qualquer dúvida que vocês tiverem desse conteúdo ainda, me fala ainda nessa aula, tá? Que aí a próxima a gente só vai usar para uma correção e a gente vai dar continuidade com o conteúdo e a gente vai falar de outro tipo de função. Nós não vamos mais, não vamos voltar na função quadrática, nós vamos falar de outro tipo de função. Tudo bem? Tá bom? Então, se ainda tem alguém que ainda tem dúvida sobre esse conteúdo, não deixe de me dizer, tá? Por favor. Então, vamos lá. Deixa eu compartilhar minha tela com vocês. Quando vocês estiverem vendo a minha tela, vocês me avisem também, tá? Por favor. Todo mundo tá vendo aí? Ótimo. Então, como a pedido de alguns, né, na última aula, pediu para que eu revisasse, porque ainda tem dúvida em como calcular os zeros da função quadrática. Então, para isso, a gente tem que voltar na teoria e entender como que funciona. Então, ó, zeros de uma função quadrática, eu tenho que seguir esses 3 parâmetros aqui, tá? Então, eu tenho que analisar como que é o meu delta, porque eu vou calcular o zero da função quadrática pela fórmula de Bhaskara, para depois, então, eu calcular x1, x2, que são os meus zeros, tá? Os possíveis valores para x. E isso depende do valor que eu encontro de delta, tá bom? Então, vamos lá. Denomina-se zero ou raiz da função quadrática os valores de x que não anula a função, ou seja, que tornam f de x igual a zero. Então, se delta é maior que zero, a função tem 2 zeros reais distintos, ou seja, eu tenho um possível valor para x1 ou x'
e tem um possível valor para x2 ou x duas linhas, tá bom? Eu chamo duas linhas, é quando eu tenho essa vírgulazinha em cima aqui, ó, essa aspinha. Essa aspinha quer dizer x uma linha, x duas linhas. Ou x1 eu coloco aqui embaixo, ou x2 eu coloco aqui embaixo, tá? É a mesma coisa. Então, quando eu tenho dois valores diferentes, de x1 e x2, eu tenho dois zeros reais. Isso para delta maior que zero. Mas se o delta for igual a zero, a mamãe tá dando aula agora. Vocês vão ouvir uma vozinha de um pequenino aqui, um bebezinho é meu filhote, querendo conversar. Então, se delta é igual a zero, a função ela apresenta dois zeros reais, que é o x1 e o x2. E se o delta ele for menor que zero, então ele não tem nenhum zero real, tá? Então, ou seja, calculei Bhaskara e descobri que o meu delta ele é menor que zero, então eu não calculo nem x1 e nem x2, porque eu não tenho raiz, tá bom? É assim que funciona. Agora a gente vai ver os exemplos aqui de como fazer esses cálculos, tá bom? Então, isso ficou claro para vocês? Essas três definições, elas são importantes, não pode esquecer. Se possível, quem não anotou ainda, anota, porque isso aqui é importante, tá? Manda aí para mim se tá ok, por favor. Ou no bate-papo, ou até ativa o microfone e fala para mim. Ou manda um joinha. Ok, Gustavo. Luiz Fernando. Moisés. Gabriel. Laciele, como é que tá? Rafaela, Amanda, Vitória. Vocês estão entendendo bem? Ótimo. Vitória, entendeu, Vitória? Uhum. Então, vamos lá. E o Moisés... Ah, tá, Luiz. Vamos explicar de novo, então. Vamos lá. Então, olha só. Para mim calcular a raiz da função quadrática, eu preciso atribuir, observar esses possíveis valores de delta, porque primeiro eu tenho que usar Bhaskara, que é onde eu vou achar o valor de delta, para depois, então, calcular a raiz, que é o x1 e x2. Então, o que eu não posso esquecer, isso aqui não posso esquecer de espécie alguma, ó. Se o meu delta ele for maior que zero, então eu consigo calcular x1 e x2, porque ele vai ter dois valores diferentes, dois valores reais distintos, tá? Um do outro. Laciele, tenta então sair e conecta novamente. Talvez melhore a conexão, tá? Tenta fazer isso. Os demais estão me ouvindo bem? Está compreendendo? Ok. Então, Luiz, está me ouvindo bem, Luiz? Certo. Então, vamos lá. Continuando, então. Então, continuando. Se o meu delta ele for igual a zero, então a função ela vai ter dois zeros iguais. Quer dizer que o x1 e o x2 vai ter o mesmo valor. E se o meu delta ele for menor que zero, então eu não tenho raiz. Então, eu não calculo nem x1 e nem x2, porque o delta ele é menor que zero. Então, isso tem que estar claro para mim. Para me continuar com os cálculos e achar a raiz da função quadrática, tá? Eu tenho que observar sempre e atribuir esses valores de delta, tá bom? É importante. Volto depois então, tá, Maria Eduarda? Ainda nessa aula eu volto. Então, olha só. Exemplo então, né? Vamos então encontrar se existir os zeros da função. Eu tenho aqui uma função quadrática. Tenho aqui uma função quadrática, tá?
em que f de x é igual a x ao quadrado menos 4x menos 5. Então, como que eu vou resolver isso? Eu quero descobrir os zeros dessa função. A primeira coisa que eu vou fazer, eu vou utilizar a Bhaskara. Vou igualar essa função a zero, então vou pegar x ao quadrado menos 4x menos 5 igual a zero e vou utilizar a Bhaskara. Bhaskara é usar essa formulazinha aqui do delta, que é isso aqui, tá? Deixa eu ver se eu consigo selecionar aqui. Isso, tá vendo? Ó, delta é igual b ao quadrado menos 4 vezes a vezes o c, tá bom? Então, isso aqui é a minha formulazinha de Bhaskara. Sabendo disso, como a gente já sabe identificar os coeficientes da função quadrática, a gente vai substituir. Então, eu tenho delta igual aonde for b, eu vou colocar o número que é o b. Nesse caso, nessa função, é o menos 4. Então, eu vou ter menos 4 elevado ao quadrado. Menos 4, isso aqui é da fórmula não muda, vezes o a. Quem é o a? Quando o coeficiente a não aparece, então eu sei que ele vale 1. Então, vezes 1 e vezes o C. Quem é o C? É o menos 5. Então, eu vou ter menos 4 vezes 1 vezes menos 5. Professor, por que está entre parênteses? Prestem atenção. Todas as vezes que eu tenho uma multiplicação e tenho outro sinal, né? Porque se fosse positivo não precisava do parêntese, mas como é negativo, coloco entre parênteses sempre. Menos 4 vezes 4 eu tenho 16. Professora, mas está negativo. Regrinha, tá? De potenciação. Todas as vezes que eu tenho um número negativo levado a expoente par, ele é positivo o resultado, tá? Então, delta é igual a 16. Mais, por que mais? Ó, menos 4 vezes 1 dá menos 4. Menos 4 vezes menos 5, menos com menos, mais na multiplicação. Então, eu vou ter mais 20. 16 mais 20 é igual a 36. Então, agora eu descobri que o delta ele é maior que zero. Se ele é maior que zero, então eu tenho duas raízes, dois valores. Um valor para x1 e um valor para x2. Qual a fórmula que eu uso, então, para calcular os zeros ou as raízes? Eu uso essa. X é igual menos b, mais ou menos raiz quadrada de delta, mais ou menos raiz quadrada de delta, dividido por 2 vezes o a. Professora, essas fórmulas vão alterar alguma coisa? Vai mudar? Não. Fórmula em matemática é para ser aplicada, não muda. Sempre vocês vão usar essas duas fórmulas, viu? Primeiro, Bhaskara. Bhaskara é essa aqui que tá destacada. Delta é igual a b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Encontrei o valor de delta, aí agora eu vou calcular os zeros ou as raízes. Aí eu uso essa. X é igual a menos b, mais ou menos raiz quadrada de delta, dividido por 2 vezes a, tá bom? Então, agora é fácil. Descobri o valor de delta, sei que ele é maior que zero, então eu vou ter que calcular x1 e x2. Então, calculemos agora, né, os seus zeros. Então, é fácil. Eu sei que o meu b, ele é menos 4, por causa da minha função, menos 4x. Então, agora é fácil. Menos 4. Então, coloco entre parênteses, porque ó, é menos b. Mas o meu valor de b é negativo, então eu coloco menos, abre parênteses, menos 4, fecha parênteses. Mais ou menos raiz quadrada de 36, porque o delta é 36. Eu achei isso aqui nos cálculos. Dividido por 2 vezes 1, porque o a vale 1. Compreendido até agora, né? Então, agora é fácil, ó. Menos com menos, mais. Então, eu vou ter 4. Mais ou menos raiz quadrada de 36. Raiz quadrada de 36 é 6. Qual número que eu posso multiplicar por ele mesmo que vai dar esse valor, né? É o próprio 6. Então, eu vou ter 4 mais ou menos 6. Tudo isso dividido por 2, porque 2 vezes 1, 2.
Presta atenção nisso aqui. Vocês estão vendo que eu tenho uma adição e uma subtração? Mais e menos? É isso aqui que vai me possibilitar calcular x1 e x2. Primeiro eu vou calcular x1 a adição, tá? Depois o x2 a subtração. Então, eu vou ter x1, 4 mais 6 dividido por 2. Vai ser igual a 10 dividido por 2, então x1 é igual a 5. x2 eu vou ter 4 menos 6, porque aqui é um sinal negativo embaixo, dividido por 2. Então, eu vou ter menos 2 dividido por 2, que é igual a menos 1. Então, quais são os meus zeros, né? Menos 1 e 5, tá? Ou qual é as minhas raízes, que é a mesma coisa, menos 1 e 5. Então, logo a nossa função ela vai ter, ó, quais são os zeros dela, ou as raízes, né? Menos 1 e 5. Ficou claro? Vocês entenderam bem? Luiz, compreendeu? Luiz Fernando? Ótimo. Ótimo. Laciele, melhorou a conexão? Deixa eu ver aqui se você conseguiu. Laciele, tá bom agora para ouvir? Tá me ouvindo? Você disse que não estava entendendo direito, agora tá bom para ouvir? Melhorou aí o áudio? Acho que não tá ouvindo, não. Ah, sim. Entendi. Então, vamos lá. Só mais uns 2 exemplos aqui para falar de quando quando o delta é igual a zero, tá? E quando delta ele é menor que zero. Aí eu vou relembrar com vocês a questão de montar o gráfico. Eu lembrei aqui que eu não passei exercício de montar gráfico, né? Vou acrescentar na lista que eu vou postar para vocês hoje, para vocês fazerem para praticar, tá? Então, ó, outro exemplo é determinar os zeros da função y igual a x ao quadrado menos 2x mais 6. A mesma coisa, vou usar Bhaskara. A formulazinha do Bhaskara não está aqui porque a gente já usou lá, mas é b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c, tá? Então, delta é igual a b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. É o que a gente fez. Ó, delta é igual a b ao quadrado. O meu b é menos 2, então vou ter menos 2 ao quadrado. Menos 4 vezes a. Nesse caso, a é 1 vezes o c, que é 6. Resolve isso aqui, então, mais uma vez. Base negativa, todo número negativo elevado a expoente par é positivo, então vai ser 4. 4, menos 4 vezes 1 vai dar menos 4. Menos 4 vezes 6, menos 24, tá? Multiplicação, menos com mais é menos, tá? Então, eu vou ter 24 menos 24, que é igual a menos 20. Prestem atenção. Delta aqui, ele é menor que zero. Toda vez que isso acontecer, então, eu não tenho um zero real. Eu não tenho valor de x1 e nem valor de x2, tá bom? Então, lembre-se sempre disso. Agora, vamos ao segundo exemplo. Determinar os zeros da função 4y é igual a 4x ao quadrado mais 20x mais 25. Gente, esse y ele não altera em nada. A mesma coisa que fosse f de x, tá? Não tem nenhuma alteração. Então, a mesma coisa, eu vou usar primeiro Bhaskara. Delta é igual a b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Aqui já colocou os valores direto. Então, eu vou ter delta é igual a b ao quadrado. Quanto vale o meu b? Não é 20? Então, eu vou ter 20 ao quadrado. Menos 4 vezes a. O meu a agora aqui vale 4. Então, eu vou ter menos 4 vezes 4. Vezes o c. E o c é 25. Então, tá aqui. Pronto. Substituir. Agora é resolver. 20 vezes 20, 400. Menos 4 vezes 4 vezes 25 é menos 400.
Então, o meu delta aqui, ele é zero. Como a gente viu, quando o delta for zero, então eu tenho dois zeros reais iguais, ou seja, as minhas raízes, elas serão iguais. E aí, olha, vamos fazer de exemplo. X é igual, achei o delta, agora eu vou achar os meus zeros reais. X é igual, não é menos B mais ou menos raiz quadrada de delta dividido por 2 vezes A? Então, é isso que eu fiz. Menos B é menos 20, mais ou menos raiz quadrada de delta, que o delta lá é zero, dividido por 2 vezes A. O meu A é 4, então 2 vezes 4. Presta atenção nisso, ó. Por que que é igual? Olha o que que a gente tem. A gente vai ter menos 20, mais ou menos raiz quadrada de delta de zero é zero, dividido por 8. Todo número aqui, ó, somando ou subtraindo com zero, vai ser ele mesmo. Por isso eu tenho o mesmo valor para x1 e x2, tá? Então, como eu sei que isso aqui vai dar o mesmo resultado, eu já coloco x1 é igual a x2, ou x' é igual a x duas linhas, e eu vou ter menos 20 dividido por 8, porque isso aqui, ó, ele se anula. Menos 20 dividido por 8, eu vou ter menos 5 sobre 2. Então, pronto, vi os três exemplos, tá? Vi os três exemplos. Então, vamos lá, para a gente construir o gráfico, ó. Pela definição, né, que a gente viu, esses valores, para a gente construir o gráfico, a primeira coisa que eu preciso fazer. Primeira coisa, eu preciso atribuir valor para x. Vou pegar o exemplo anterior, que a tabelinha está bem explicadinha. Deixa eu voltar. Cadê? Vai mais um, mais um, mais um. Aqui, ó. Gosto dessa tabelinha. Ó. Então, ó, para mim montar o gráfico da função quadrática ou função de segundo grau, primeiro, eu tenho que ter o plano cartesiano. Para isso, fiz o plano cartesiano, fiz as coordenadas, fiz y e x, né? Então, eu tenho as minhas abscissas e as minhas ordenadas. Abscissas é x, ordenadas é y. Não esqueçam disso. Primeira coisa que eu tenho que fazer, eu preciso atribuir valores para x. É a primeira coisa para montar o gráfico. O segundo passo, eu preciso representar os pontos no plano cartesiano. E o terceiro é ligar esses pontos de variável real. Professor, o que quer dizer isso, né? Relembrando, vamos lá. Primeira coisa, eu tenho então uma função como exemplo, f de x é igual a x ao quadrado menos 6x mais 5. E aí, olha a solução. Primeira coisa, eu não tenho que atribuir valores para x? Tanto faz, tá, meninos? Eu posso atribuir só valores positivos, posso atribuir valores negativos e valores positivos. Eu gosto de atribuir tanto negativos como positivos. Eu gosto, sabe? Eu acho que equilibra bem o gráfico. Mas, se você quiser só usar valores positivos para x, também pode, não tem problema. O que eu aconselho? Não usa valores tão pequenos, assim, tipo só uma variação de 1, 2 e 3, para ele não ficar tão pequeno. Aumenta um pouquinho essa variação, porque ele forma um gráfico maior e mais fácil, mais organizado, tá? Então, a primeira coisa, eu preciso atribuir valores para x. Vou montar uma tabelinha, atribuo valores para x. Aqui atribuir, né? No meu exemplo, está de 1 a 5. O segundo passo, eu calcular, então, esses valores de x dentro da função. Então, no meio do gráfico, eu vou pôr minha função. E aí, como eu dei valores para x, eu vou calcular um por um. Aonde for x na função, eu vou substituir pelo valor que eu dei, e aí eu vou encontrar uma resposta. A resposta dos cálculos é o valor do meu y, tá bom? E o terceiro passo é onde eu vou montar as minhas coordenadas, que é x, y. Aqui eu tenho as minhas abscissas, as minhas ordenadas. As minhas coordenadas são os valores em que eu vou ligar x e y. O x já é fácil, porque como eu atribuí valor para ele, então eu vou usar aqueles números que eu dei. O y eu só vou descobrir quanto ele vale quando eu substituir na função
o x pelo número que eu dei para ele. Aí o resultado é o meu valor de y, tá? Então, primeira coisa, tabela. É a primeira coisa. Não tem como eu montar se eu não tiver essa tabelinha, tá bom? Então, vamos lá. F de 1. Quer dizer que, como eu dei valor de 1 para x, aonde for x eu vou colocar 1. Então, eu vou ter na função 1 ao quadrado menos 6 vezes 1 mais 5. 1 ao quadrado é ele mesmo. Menos 6, porque 6 vezes 1 é 6, mais 5. Então, ó, presta atenção. Menos 6 com mais 1 vai dar menos 5. Menos 5 com mais 5 é igual a 0, tá? Então, eu tenho meu primeiro par de coordenadas, ó. Eu sei que quando x for 1, y é igual a 0, tá bom? Segundo exemplo, f de 2. Então, vou ter 2 ao quadrado, menos 6 vezes 2, mais 5. Então, vou ter 4, menos 12, mais 5. Menos 12 mais 4 é quanto? É menos 8. Menos 8 mais 5 é igual a menos 3. Então, quando o meu x for 2, o meu y é igual a menos 3. Olha aqui minha coordenada aqui, ó. X for 2, y é menos 3, que é a resposta que eu encontrei. Quando o x for 3, eu vou ter um f de 3, por exemplo. Então, eu vou ter 3 ao quadrado, menos 6 vezes 3, mais 5, é igual. 3 vezes 3, 9. Menos 6 vezes 3, menos 18. Mais 5, menos 18, menos 9, é menos 9. Conserva o sinal do maior. Mais 5, menos 9 mais 5 é igual a menos 4. Então, quando x for 3, y é menos 4. F de 4 é igual a 4 ao quadrado, menos 6 vezes 4, mais 5. 4 vezes 4 é 16, menos 6 vezes 4 é menos 24, conserva o sinal do maior, mais 5. Menos com mais, menos, tá? É igual, então, menos 24 com mais 16 dá menos 8. Mais 5 igual a 3. Então, quando x for 4, y é igual a menos 3. F de 5 eu vou ter 5 ao quadrado, menos 6 vezes 5, mais 5. 25, porque 5 vezes 5 é 25. Menos 6 vezes 5 é menos 30, mais 5. Menos 30 vezes 25 é menos 5. Mais 5, então eu vou ter menos 5 mais 5 igual a 0. Quando y for 5, quando x for 5, desculpe, y é igual a 0. Agora pronto, depois que eu tenho toda essa terceira parte da tabelinha aqui, ó, que são as minhas coordenadas, eu posso então montar o gráfico e representar essas coordenadas no plano cartesiano. Então a gente tem, ó, y sempre vai ser o que está na vertical. O 0 é o meu ponto de origem, então o que eu tenho para cima é positivo e o que eu tenho para baixo é negativo, tá? O meu x é o que está sempre na horizontal. Então, o que eu tenho depois do ponto de origem é positivo e o que eu tenho antes do ponto de origem, que é o 0, é negativo, tá bom? Então, agora eu vou substituir pelos valores que eu achei. Quando x, olha na tabelinha, quando x é 1, y é 0. Toda vez que isso acontecer, então eu tenho que pôr o meu ponto no meu ponto de origem, que no caso é em cima do 1. Então, quando x for 1, y é 0. O meu pontinho, meu pontilhado, meu ponto de encontro é bem em cima do próprio eixo, tá? Quando x for 2, y é menos 3. Então, ó, vou descer aqui, ó, rumo ao menos 3. Do menos 3, vou sair aqui pontilhando. Aonde eles se encontram é onde é o meu ponto de intersecção que eu falo. Vou fazer o ponto bem aqui. Quando x é 3, igual a 3, y é igual a menos 4. Então, olha só. Saio do menos 4, vou até aqui. Do 3 eu desço até onde está o menos 4. Aonde os pontos se encontram é onde eu faço meu ponto aqui, ó, de intersecção. Quando o x for 4, o y ele é menos 3. Então, prestem atenção, ó. Vou descer aqui,
Vou sair do menos 3 e vou até no ponto 4 de x, tá aqui. Aonde ele se encontra, onde eu faço meu ponto de intersecção, meu ponto de encontro. Quando x for 5, y é 0, então o meu ponto é em cima do meu eixo de origem, que é bem aqui. Feito isso, está vendo? Fiz todos os pontilhados, agora é só eu desenhar a parábola, porque função quadrática, o meu gráfico é em forma de parábola. Professora, onde ela vai passar? Ela vai passar em todos esses pontos. Olha aqui o exemplo. Tá vendo? Ela encontra todos os pontos, ó. Aqui é só porque ela é grande mesmo, tá? Então, quando x for 1, ela vai passar em cima do ponto de origem, tá bem aqui. Quando x for 2, ela vai se encaixar lá no menos 3, tá bem aqui. Quando x for 3, vai lá no menos 4, tá bem aqui o ponto onde eles se encontram. Quando x for 4, vai lá no menos 3, tá bem aqui, ó, onde se encontra. Quando x for 5, vai lá no ponto de origem, que ela tá bem aqui. Aqui tá a minha parábola. Montei o gráfico. Então, meninos, é isso. Vocês têm ainda alguma dúvida sobre esse conteúdo? A gente revisou, então, como calcular as raízes, como calcular o gráfico. Ficou ainda alguma dúvida? Mandem para mim saber se resta ainda alguma dúvida. Ou tá ok? Vocês entenderam bem? Ah, tá. O Bruno falou que tá beleza. Maria Eduarda tá beleza. Então tá bom. Amanda também. Então tá ok, gente. Meninos, então olha só. Na listinha lá, eu vou postar lá no Google Classroom juntamente com o vídeo dessa aula. Quero que vocês façam no caderno, tá? É uma atividade valendo nota, porque participação de vocês nas atividades, toda a participação, presença na aula, na videoaula, tá valendo 5 pontos, tá? Então, me mandem lá. E aí eu vou colocar a data certinha para vocês me mandarem, que olhando aqui no meu calendário, vamos ver. Vocês vão me enviar na próxima terça-feira até. Vocês vão ter até dia 8 para me mandar, tá? E dia 8 vai dar na terça, que segunda é feriado. Aí vocês têm até dia 8 para me enviar. Tá bom? Demais, bom final de semana para vocês. Aproveitem aí o final de semana, deem uma boa descansada, não deixem de estudar, tá valendo nota, tá? E me mandem por e-mail, ou quem quiser entregar essa atividade lá no Google Classroom, manda por lá também. Tudo bem? Demais, é isso. Vocês têm alguma coisa para falar ou alguma coisa para perguntar? Tem que colocar para mim aqui o nome no chat para marcar presença, tá? Por favor. Tá bom? Eu preciso que vocês façam isso para mim pontuar a presença de vocês e tá dando essa nota, tá dentro? Essa presença tá dentro do 50 pontos. Bruno, qual série que você é? Qual dos primeiros? Meninos, mais alguma coisa? Então, Bruno, coloca para mim qual série que eu não lembro mais não. Não lembro qual dos primeiros é o seu. Ok. Meninos, então, bom final de semana para vocês. Abraço para todos. Até a nossa próxima aula, que será na próxima quarta, tá? Então, não esqueçam de me mandar lá. Vocês têm até dia 8, terça-feira que vem, para mandar essa atividade, tá bom? Que eu vou colocar. Demais, tchau, tchau para vocês. Bom final de semana.